Seja bem-vindo ao canal Caçador de Imóveis. Eu me chamo Fábio Oliveira e nesse vídeo você vai descobrir com números e um caso real meu qual a melhor forma de investir em imóveis. Opções não faltam. Você pode comprar na planta, comprar terreno para construir, para esperar a valorização, para um aluguel tradicional ou de curta duração, o famoso Airbnb, comprar para revender, comprar fundos imobiliários, etc. E com tantas outras opções de investimento competindo, como abrir uma empresa, mesmo sabendo que a chance de fechar nos primeiros 5 anos é enorme, ou investimentos que você pode fazer pelo celular, como renda variável, criptomoedas, ouro, tesouro direto, CDB, CDI, e tem gente que acha que até as bets são investimentos. Vale a pena investir em imóveis? E qual a melhor forma? Primeiro vamos esclarecer um ponto. A não ser que você aplique em um fundo imobiliário, imóvel não é investimento, imóvel é trabalho. E muito. Investimento é deixar o seu dinheiro na renda fixa e não ter mais nenhum trabalho e ver ele aumentando ano após ano, especialmente no Brasil, que é um dos países com maiores juros reais historicamente. Por que imóvel é trabalho? Você vai gastar bastante tempo encontrando uma boa oportunidade. Se for para alugar, vai ter trabalho com o inquilino, ou pelo menos durante o período de troca de inquilino. Além disso, vai ter que reformar o imóvel depois de alguns anos se quiser manter o aluguel, já que os novos empreendimentos trazem vários atrativos. Se for vender o imóvel, ou vai ter trabalho com a venda direta, conversando com os interessados e acompanhando as visitas, ou pelo menos irá interagir com várias imobiliárias e corretores. Se for comprar terreno para construir, então, nem se fala o quanto de trabalho você vai ter gerenciando a obra. Mas voltando sobre as diferentes formas de investir em imóveis. Investir em fundo imobiliário tem seus atrativos: isenção de dividendos, maior liquidez do que possuir um imóvel de fato. Apesar de alguns fundos específicos conseguirem rentabilidades excelentes durante um período de tempo, assim como nas ações, ninguém consegue prever os melhores momentos de entrar e sair dos fundos. E olhando a rentabilidade média dos fundos, ele não costuma superar a renda fixa no longo prazo. Comprar na planta em geral significa não conseguir comprar com desconto e te obriga a desembolsar altos valores sem conseguir começar a usufruir imediatamente do bem para gerar renda. Só faz sentido em breves momentos de grande valorização no mercado imobiliário, como aconteceu entre 2009 e 2012. Lembra aquela capa da The Economist? Porém, o problema é que ninguém consegue prever quando esses momentos vão acontecer, e principalmente quando irão acabar. Com uma renda fixa na casa dos 15% ao ano, se o seu imóvel demorar 3 anos para ficar pronto, você vai precisar que o imóvel valorize perto de 50% durante a construção. E se você não entrou no momento certo do ciclo, pode pagar vários anos e depois descobrir que o imóvel não valorizou nada depois que ficou pronto. E nem depois de 5 anos, nem depois de 10 anos. Não estou falando por experiência própria, não. Esse imóvel é comprado na planta em 2012 por 238 mil e que 13 anos depois você encontra para comprar por 290 mil, tirando 6% do corretor, 272 mil, um lucro de 34 mil ou 1% ao ano de rentabilidade. Quem colocou meu nome aí, hein? Comprar para construir pode ser um bom negócio, especialmente se você tiver uma expertise na parte de engenharia ou já ter uma equipe de confiança. É mais difícil nos grandes centros, onde as boas ofertas de terreno são poucas e disputadas com as grandes incorporadoras. A parte negativa é exigir um grande capital durante um ciclo longo, semelhante à compra na planta, onde primeiro você desembolsa muito capital para ter um retorno esperado depois de alguns anos. E com a renda fixa em 15% ao ano, já vimos que esse retorno depois de alguns anos precisa ser muito alto para ser atrativo. Comprar esperando uma valorização pura e simples. Todo mundo já ouviu falar que imóveis sempre valorizam, o que costuma ser verdade. Os preços estão sempre aumentando. O que nem sempre é bem explicado é que no longo prazo e na média, eles valorizam apenas a correção da inflação. Colocando na conta a nossa renda fixa com juros reais altos e a necessidade de manutenção e reformas dos imóveis, a conta não fecha para comprar esperando valorização. Vou te mostrar isso com um exemplo real meu logo mais. E se comprar para alugar, seja locação tradicional ou Airbnb? Como eu falei agora, no longo prazo e na média, o valor do imóvel é corrigido pela inflação. Já a renda fixa remunera acima da inflação. Olhando o histórico desde 2000, vemos que em determinados períodos, como agora, chega a quase 10% acima da inflação, enquanto em outros períodos fica abaixo dos 5% a mais. Isso é o que chamamos de juros reais.
Adicionando o aluguel, que tradicionalmente fica em 0,5% ao mês ou 6% ao ano bruto, ou 4,4% líquido considerando o imposto de renda de 27,5%, com o aluguel na conta, a rentabilidade bruta do imóvel começa a se aproximar da renda fixa, ou até superar em épocas de juros reais mais baixos. Mas faça as contas colocando todos os gastos envolvidos. Períodos em que o imóvel fica desocupado e você precisa arcar com condomínio e IPTU. Primeiro aluguel da imobiliária na troca do inquilino, ou quase 10% do valor do seu aluguel indo para a imobiliária, como acontece hoje com quem aluga pelo maior portal do país. E pior, mesmo que o seu imóvel não fique desocupado, a cada 10 anos mais ou menos o proprietário precisa fazer uma grande manutenção ou reforma para manter o imóvel em boas condições. Quem já fez reforma, especialmente troca de marcenaria, sabe que o custo dessa obra pode chegar a 15% do valor do imóvel, fora a dor de cabeça com obra se você não tem experiência com isso. O aluguel de curta duração pode gerar um rendimento um pouco maior, mas é um nicho mais restrito, geralmente em áreas nobres dos grandes centros, litoral ou regiões turísticas. Apesar do maior rendimento, tem outros custos extras, como limpezas mais frequentes, necessidades de manutenções mais frequentes também, período de vacância, entre outros. A compra para locação começa a ficar interessante se você consegue comprar o imóvel com um bom desconto em relação ao valor de mercado. Vamos pegar um imóvel de R$ 100.000 para facilitar o raciocínio. Vimos que no longo prazo ele irá valorizar a inflação. E como o aluguel em geral é 0,5% ao mês ou 6% ao ano bruto, retirando 27,5% de imposto de renda, 4,4% de rentabilidade, caso você consiga comprar esse imóvel por 70 mil e não 100 mil, sua rentabilidade líquida com o aluguel passa de 4,4% para 6,2%, já mais parecido com os juros reais médios da renda fixa. Se conseguir uma rentabilidade média de 1% ao mês fazendo locação de curta temporada, o que não é tão fácil, porque na alocação de curta temporada você investirá bastante na reforma e mobília do imóvel, além dos custos extras já mencionados e os períodos de vacância. Mas supondo que você consiga, terá 12,4% de rentabilidade anual acima da inflação. Como falei antes, a alocação, seja tradicional ou por curta duração, começa a fazer sentido se você conseguir comprar o imóvel com bom desconto. Um parêntese aqui. Vejo influenciadores falando que conseguem 2% ao mês ou 3% ao mês com imóvel de Airbnb, mas eles comparam o aluguel recebido hoje com o preço que eles pagaram no imóvel anos atrás, muitas vezes nem colocando na conta o investimento para mobiliar o imóvel. Ou seja, o imóvel não remunera 2% sobre o valor dele hoje, e sim sobre o valor de compra dele anos atrás, o que é uma comparação que não faz muito sentido. Se os meus pais alugarem a casa hoje que eles compraram lá em 1990, talvez consigam 10% ao mês ou 20% ao mês de rentabilidade. Enfim, você entendeu o meu ponto do porquê esses 2% ao mês ou 3% ao mês não faz sentido, né? Mas qual é de fato a melhor forma de ganhar dinheiro com o imóvel? Sem sombra de dúvidas é comprar o imóvel com desconto e revender. Vou te mostrar agora com um exemplo meu. Um disclaimer: não estou querendo dizer que esse caso traduz a média ou a realidade geral do Brasil. Esse imóvel fica em um bairro valorizado de São Paulo e o entorno valorizou também. Mas deixa eu te explicar para você entender por que é um bom exemplo para ilustrar a melhor forma de investir em imóveis. Eu comprei um imóvel em 2019. Não, não era esse daí não. Era esse outro aqui, ó, com os azulejos velhos na cozinha, com esse banheiro cansado com o passar do tempo. Mas voltando, um apartamento nesse mesmo prédio valia R$ 900.000 na época. Uma cobertura com o dobro da metragem foi vendida naquele mesmo ano por 1.800.000. Agora em 2025, o valor de mercado de um imóvel assim não reformado é de 1.300.000. Houve até uma venda registrada em dezembro de 2024 por 1.320.000. Olha como ele se comportou como um investimento. Compra por 900 mil, ITBI mais registro 40 mil, investimento total 940 mil. Valor de mercado hoje 1.300.000. Valor de venda menos a corretagem de 6%, 1.222.000. Imposto de 15% sobre o lucro, 42 mil. Lucro líquido de 239 mil. Rentabilidade em 6 anos e meio de 25,4% ou anual de 3,6%. Ou seja, olhando apenas o imóvel em si, nesses 6 anos e meio, mesmo com o entorno se valorizando, ele rendeu apenas 3,6% ao ano, menos do que a inflação no período que foi de 5,7% ao ano.
Somando o aluguel líquido, a rentabilidade sobe para 8% ao ano, pouco acima do CDI que rendeu 7,4% já líquido de impostos no mesmo período. Sabe por que eu disse anteriormente que a coisa começa a ficar interessante quando você consegue comprar o imóvel com desconto? O valor de mercado na época era de 900 mil, como eu mostrei, mas eu comprei esse apartamento por 620 mil. Eu encontrei ele em um leilão, mas negociei direto com o vendedor, sem intermediários e bem abaixo do valor de mercado na época. Em breve eu vou fazer um outro vídeo detalhando como eu encontrei e negociei esse imóvel. Mas olha como a rentabilidade se comporta levando em consideração o desconto na compra. Compra por 620 mil, ITBI mais registro 25 mil, investimento total 645 mil. Valor de mercado hoje 1 milhão e 300, valor de venda sem corretagem 1 milhão 222 mil, imposto de 15% sobre o lucro 86 mil, lucro líquido 490 mil, rentabilidade em 6 anos e meio de 75% ou anual de 9,1%. Bem melhor do que os 3,6% no cenário da compra sem desconto, né? E se eu somar o aluguel, que no caso da compra com desconto me renderia 6,3% a mais? Minha rentabilidade anual com o aluguel seria de 15,4% ao ano. Parece ótimo, né? Até porque a Selic não ficou em 15% todos esses anos como está agora. Em 2020, a Selic chegou a 2% ao ano. Mas o que teria sido melhor do que comprar com desconto e ficar com o imóvel até hoje? Se eu tivesse vendido esse imóvel em 6 meses, teria 25% de retorno nesse período. Repetindo o processo, eu poderia ter aumentado o patrimônio mais rápido. Esse é o meu ponto de vista hoje. A melhor maneira de investir em imóvel não é comprar e deixar alugado, mesmo comprando com desconto, e sim comprar com desconto e revender. Então, por que eu não fiz isso? Na época, isso não era uma escolha de investimento. Eu não tinha o valor do imóvel na conta para escolher entre outro investimento e o imóvel. Era escolher entre pagar o aluguel ou pagar a parcela. E como o imóvel estava com desconto, a parcela fez sentido para mim naquele momento. Mas já que entramos nesse ponto, vale mais a pena comprar à vista, financiar ou pagar aluguel? Essa é a discussão do próximo vídeo, onde eu vou te mostrar a minha visão e as variáveis que realmente importam nessa conta. E você, acha que é melhor comprar o imóvel e ficar com ele por muitos anos ou ganhar com o giro rápido? Comenta aqui embaixo e depois clica no card do próximo vídeo porque você vai expandir a sua visão sobre aluguel versus. Se você quiser receber a newsletter do canal com conteúdos relevantes sobre o mercado imobiliário ou atualizações de novos vídeos aqui do canal, se inscreve no formulário Google que está na descrição do vídeo. Você pode ou se inscrever apenas para a newsletter por e-mail ou entrar no grupo de WhatsApp do Caçador de Imóveis. As mensagens são enviadas apenas por usuários administradores com conteúdos relevantes. Se inscreve lá. Até a próxima.